O caos é fortalecido pela corrente de emoções negativas, as quais fluem do coração dos seres sencientes e para além das suas próprias vidas mortais. Porém, se engana quem pensa que essas emoções são somente frutos de impaciência ou um emocionalismo superficial. Elas são ancoradas em desejos fortes de proteção, domínio, poder, conhecimento, amor e cuidado. Pois todo desejo não é maligno em sua natureza, nem reprovável em si mesmo, pois tudo que foi criado era bom no princípio. No entanto, a condenação eterna nas ondas da escuridão do imaterial não nasce da maldade somente, mas da corrupção do bem em sua forma mais pura. A bondade deixa de ser o centro da alma do indivíduo, e este busca usurpar o lugar de Deus como soberano da criação, e assim o pecado entra no mundo. Logo, os desejos, antes legítimos, passam a serem usados para a maldade e o engano, com a razão sendo usada para justificar a mesma. Pois esta entra para buscar a justificação da eterna mudança do ser, este que, ao perceber sua própria limitação, busca constantemente usurpar o trono de Deus, tentando ter o controle sobre a criação e dominar sobre os seus semelhantes. Portanto, o caminho da iluminação do ser somente o leva para as garras do arquiteto do destino, o alterador dos caminhos, Tzeentch. No Jardim do Éden, a tentação maior oferecida a Eva pela serpente é a possibilidade de se tornar semelhante a Deus sem buscar isso nele. O homem ser o centro da criação e não o Senhor Deus. O homem buscar com seus próprios dons, isolado da obediência à palavra de Deus, ser seu próprio Deus e dominar sobre a criação agindo em rebelião ao Criador. Pois quando o homem come do fruto, ele percebe a sua nudez e sente vergonha de si mesmo. Logo, ele se esconde da presença de Deus por sentir vergonha de quem ele era, de quem o próprio Deus criou. A grande tragédia do homem é, na sua busca por ser Deus, ele acaba rejeitando o que é. Ao rejeitar Deus, rejeita a si mesmo, pois a partir desse ponto, ele busca constantemente suprir as suas limitações naturais, as quais ele julga serem fraquezas. Assim, o homem busca se emancipar da vontade divina, e a busca por esse caminho tem um dos seus principais argumentos, a razão. Na Grécia Antiga, os filósofos socráticos acreditavam que os seres mais evoluídos para governar a polis eram aqueles que detinham o poder de investigar a realidade e a dominação de suas paixões inferiores. A investigação da realidade por meio do intelecto humano seria o bastante para entender a mesma, para dessa forma descobrir a verdade, aquilo que guia a natureza, pois os socráticos, os filósofos especialmente nesse tempo, eles não eram ou detinham qualquer pretensão de entender que a razão por si mesma, uma razão ateísta desprovida de atributos divinos, poderia governar o mundo. Mas eles acreditavam que uma razão como uma entidade impessoal poderia existir e esta que governava a realidade. Esse conceito foi usado, distorcido e amplificado, pois na época do Iluminismo, embora muitos destes fossem teístas e cristãos, eles rejeitavam as doutrinas tradicionais que a igreja adotou, afirmando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, este era a razão, o Logos e o intelecto. Se baseavam em que a carta de Paulo, quando ele fala ele, para ele e nele foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele, sabedoria de Deus que deu origem ao universo, é o Logos. Dessa forma, a submissão a ele seria o caminho para a razão. Os iluministas rejeitavam isso. Eles acreditavam que a razão deveria primeiro ser submissa a uma lógica e uma metodologia científica que se consistia na investigação empirística das coisas. Para eu provar que uma coisa é realmente verdade, projetar hipóteses, eu devo testar cada uma dessas hipóteses e verificar nos mais diversos cenários se aquela teoria subsiste, que segundo ele seria o suficiente para entender a realidade e dessa forma categorizado em uma matemática ou até mesmo em uma teoria científica usada nas universidades. Ela rejeita o lúdico, sentimentos, o subjetivo, pois esses não podem ser de fato comprovados. Tenta reduzir a realidade somente a materialidade fria e objetiva, que mal tocava na superfície. Alguns filósofos iluministas ou posteriormente materialistas buscava suprir a confusão que a lógica científica materialista trouxe, pois esta reduzia o mundo a
uma lógica fria, definida e matemática, que não era o bastante para explicar nem mesmo os mais profundos dilemas morais do homem, e nem também era o bastante para justificar a sua existência, pois o homem é formado por muito mais do que propriamente intelecto somente. Nessa frase "eu penso, logo existo", Descartes estabelece que a condição epistemológica e metafísica primordial do homem está no pensamento, pois só o pensamento que antecede o amor, que antecede as influências sociais, que antecede o caráter, somente o pensamento que antecede todas essas demais coisas poderia ser o bastante para definir a existência de um homem. Logo, Descartes estabelece um distanciamento da razão para com a religião e a fé, rejeitando as doutrinas centrais do cristianismo e sobre Cristo, e abraçando um materialismo e uma razão ateísta que, de certa forma, separa o homem da submissão à palavra de Deus, pois agora o homem não é submisso às doutrinas bíblicas ou da igreja ou de qualquer sistema que diga o que ele deve pensar. Ele é submisso apenas à sua forma de pensar e agir. E embora Descartes também tivesse suas convicções e opiniões sobre Deus, sua frase implica naturalmente essas demais coisas, ao ele afirmar que a sua existência é definida pelo seu pensamento. E isso gera ainda mais caos, pois se o homem é a medida de todas as coisas, então também suas ações são a medida de todas as coisas. E se seus pensamentos são a condição primordial, metafisicamente falando, da sua existência, então também tudo que vier dele é praticamente divino e deve ser seguido ou não. E dessa forma isso gera o caos, pois o pensamento humano passa a ser a regra, e o pensamento corrompido pelos desejos do coração somente gera o mal e não o bem. E é aí que Tzint entra. Porque Tzint é o alterador dos caminhos, o deus do caos relacionado à mudança, conhecimento e iluminação. Mas a razão que Tzint prega não vem acompanhada de uma verdade moral, pois este se diverte no engano, na trapaça e na manipulação de seus seguidores. Ele vai preferir beneficiar um seguidor o qual não vai seguir os seus comandos e vai atentar contra ele, do que um seguidor que faz tudo o que ele ordena, pois seu prazer está na destruição e na humilhação. Tzint gosta de humilhar aqueles que se alinham a ele, mostrando os quão fúteis e ilimitados são os seus planos, o quanto a razão humana não chega nem perto de compreender nem sequer a si mesma. Ele, na busca de compreensão e entendimento, se apoia na sua própria natureza caótica e no seu próprio conhecimento corrompido, somente para ser escravo desses mesmos. Tzint tem o prazer no caos e na constante mudança que leva o intelecto humano fora da verdade divina, pois seus lordes demoníacos, os senhores da mudança, são os mestres em manipulação e poderes psíquicos, atraindo os mortais de mentes ambiciosas e morais fracas com suas promessas de poder somente para destruí-los e usar estes como escravos de sua vontade. A relativização é sua arma, pois não existe verdade absoluta ou uma moral, pois se tudo vem do homem e do seu pensamento, este está sempre em constante mudança e descobrimento. Logo, a única certeza é o eterno caos das ideias humanas, que apesar de gerarem frutos de aparente misericórdia e bondade, sempre acabam gerando mal e destruição, e nelas por elas mesmas não se sustentam, devendo sempre haver renovação, mudança e constante conhecimento e iluminação. E aí Tzint entra, como um grande arquiteto das mudanças que destrói e apodrece até mesmo o mais iluminado dos seres sencientes. Porém, a grande ironia dessa história é que o Senhor das Mudanças, ao promover uma realidade de mudanças sem fim e caótica, também promove um ambiente de estagnação, pois se tudo é caos, não existe uma verdadeira mudança, pois somente o decaimento e o apodrecimento simbolizam o status quo, a constância. Ou seja, o arquiteto do destino, o Senhor das Mudanças, é preso e escravizado pela sua própria natureza corrompida. Ele não consegue ser aquilo que de fato é, pois ele simboliza justamente a mesma hipocrisia e maldade que ele tanto gosta de se divertir em expor para seus seguidores e humilhá-los. Pois Tzint é um dos maiores responsáveis pela manutenção do estado de destruição, apodrecimento e morte que a atual galáxia de Warhammer 40k vive. O Senhor das Mudanças é o maior hipócrita do caos, que promove o incentivo ao pensamento e à inovação,
mas trabalha para manter o estado de decadência e guerra, simbolizando a eterna contradição da razão humana, que prega um estado de iluminação e inovação fora das verdades bíblicas e da submissão a Cristo, mas que no final somente consegue promover medo, estagnação, destruição e ignorância.